Tudo bem com você? Que bom que estamos de volta em mais um intervalo bíblico da ET, nesse ano de 2021. Essa série de encontros, que tem por tema Confie em Jesus, apesar das circunstâncias, vai nos trazer essa semana, no nosso encontro, o seguinte título: Pare e Veja, que tem por versículo-chave o livro dos Salmos, o Salmo de número 46, verso 10, parte A, que vai nos dizer assim: Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Em algumas outras versões, você pode encontrar o texto: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto base da palavra de Deus, dessa mensagem de hoje, se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 até o versículo 12. Se você puder pegar a sua Bíblia, para que possa acompanhar esse momento da explanação da palavra do Senhor, seria muito importante. Dê uma pausa, pegue a sua Bíblia, abra lá em 1 Reis, capítulo 19, de versos de 1 a 12, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse texto e aplicar para a nossa vida. Muito bem, esse texto ele vai trazer um momento na fase da vida do profeta Elias, um dos profetas levantados pelo Senhor, para exortar o seu povo, o povo de Israel, que estava se afastando das leis, dos princípios morais e religiosos que o Senhor Deus havia instituído para o seu povo. Quem reinava o povo do Senhor naquela época do profeta Elias era o rei Acabe. O rei Acabe foi um homem que não teve temor ao Senhor, muito pelo contrário. Ele servia a outros deuses, falsos deuses, e, consequentemente, encaminhava o povo do Senhor para o mesmo problema, para a mesma destruição, para o mesmo erro. E o profeta Acabe, o rei Acabe, ele tinha uma esposa, e o nome dela era Jezabel. Essa mulher, ela era completamente má. Ela só queria fazer o mal contra o povo do Senhor. E, juntamente com seu esposo, o rei Acabe, ela também não servia ao Senhor. Na verdade, o rei Acabe, ele reinava de nome, mas quem comandava, quem dava as ordens, era a sua esposa, Jezabel. Há muito que se falar sobre essa mulher, há muito que se estudar sobre essa mulher, mas o nosso foco mesmo é sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele passou um momento em que ele enfrentou vários homens do reinado de Acabe, e ele matou esses homens, justamente porque estavam contra o povo de Deus. E chegou um momento em que o rei Acabe e a sua esposa ficaram sabendo dessa história e quiseram matar o profeta Elias. É o que a gente vai encontrar justamente em 1 Reis 19, desses versos de 1 a 12. E o profeta Elias, ele ficou tão exausto, tão cansado, que ele não aguentou mais ser perseguido, estar nessa perseguição. Chegou até a pedir a Deus para que Deus tirasse a vida dele, para que Deus o tirasse desse sufoco. Mas Deus, como é misericordioso, ele teve os propósitos dele na vida de Elias e do seu povo e fez com que Elias descansasse. Por que será que Deus fez com que Elias descansasse, mesmo diante dessa perseguição? Estavam querendo matar ele, a esposa de Acabe, Jezabel, o seu esposo, estavam querendo matar o profeta Elias. Foi o único, na verdade, que sobrou de toda aquela perseguição que teve. E por que será que Deus ele permitiu com que Elias ele descansasse naquele momento? Na nossa vida, a gente vai chegar a essa conclusão. Na nossa vida, nós passamos por diversas situações em que Deus coloca nas nossas mãos, na nossa vida, situações em que a gente precisa exercer, por exemplo, situações de trabalho, situações na escola, em que a gente precisa executar para que as coisas fluam, para que as coisas deem certo. Deus coloca responsabilidades em nossas mãos para que a gente possa fazer e cumprir de maneira certa, de maneira correta. O problema é quando a gente se esquece de que nós somos apenas usados ao serviço do Senhor, seja onde Ele nos colocar para que a gente possa servi-lo. E aí a gente acaba tomando aquilo para a gente de tal forma, algumas vezes,
em que deixamos subir a nossa cabeça de que aquilo só vai dar certo se eu fizer. Então a gente acaba empregando todas as nossas forças, todo o nosso vigor, chega a um nível de exaustão, como aconteceu com o profeta Elias, e aí é que a gente acaba caindo em pecado, esquecendo que Deus, o Senhor, é quem cuida de nós. É necessário, em alguns momentos, a gente parar para perceber que, mesmo em situações, em propósitos, Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa exercer, fazer as coisas de maneira certa, a gente continua na dependência do Senhor. Não há talento, não há dom, não há habilidade em que nos permita fazer qualquer coisa que não esteja debaixo da dependência do Senhor. E é aí que nós devemos constantemente, durante aquilo que a gente está fazendo, executando, exercendo, qualquer atividade que seja, a gente precisa parar. Parar porque o nosso corpo precisa descansar, parar porque a nossa mente precisa também repousar, realocar as ideias, e parar porque a gente precisa conversar com Deus, estar meditando com Ele constantemente, para que Ele possa continuar nos ensinando em como fazer. E parar não é uma coisa ruim. A gente pode até pensar, se eu parar, tudo vai parar. Não, Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar usando outras pessoas para que o trabalho continue sendo feito. E certamente esse foi um dos motivos que o Senhor fez com que o profeta Elias parasse naquele momento, acontecesse tudo isso com ele depois da exaustão e ele descansasse, para que Elias pudesse perceber que Deus continuava cuidando dele e que Deus, com ou sem Elias, fazendo ali o que Deus tinha pedido, Deus continuava no controle de todas as atividades, como Ele continua no controle de tudo sobre a nossa vida. Portanto, meu querido e minha querida, descanse no Senhor. Chegou o momento certo? Pare. Pare para refletir, pare para meditar, pare para conversar com Deus, para que Ele possa continuar renovando as suas forças, assim como Ele fez com Elias, permitiu com que ele andasse mais 40 dias e Ele possa continuar lhe dando vigor para continuar o seu trabalho. Nossa maior força pode ser a nossa capacidade de permanecermos quietos e confiarmos em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento do intervalo bíblico, Senhor Deus. Podemos aprender, Senhor Deus, em que o Senhor é a nossa força. Para tudo nesta vida, como a Tua palavra já nos diz, Senhor Deus, há um tempo determinado, inclusive um tempo de descanso. Que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, Senhor Deus, possamos empregar o nosso melhor, possamos empregar as nossas forças, mas jamais esqueçamos, Senhor Deus, de que há também tempo de descanso, e que é um tempo de descanso para que a gente possa renovar também as nossas forças espirituais no Senhor e continuar na caminhada, Senhor Deus. É assim, Senhor, que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.